A história da aviação Garcia, Celso Garcia Cid, José Garcia Vilar, 1934. Celso Garcia Cid era espanhol. Chegara ao Brasil com 19 anos de idade, procedente da Galícia. Na mesma cidade onde desembarcou na nova terra, Santos, arranjou seu primeiro emprego como garçom. Trabalhou depois nas obras de extensão dos trilhos da estrada de ferro Sorocabana até a divisa com o Paraná, na localidade de Jataizinho, onde o rio Tibagi impedia a continuação da ferrovia. Ali mesmo, Celso também trabalhou uns tempos como pedreiro. Economizando cada centavo, comprou um pequeno caminhão Ford 1933 e com ele passou a transportar produtos e mercadorias entre Jataizinho e o nascente povoado de Londrina, distante 45 quilômetros. Matias Reim era alemão e também viera tentar a sorte no Brasil. Mecânico competente, não teve dificuldade para arranjar colocação nas oficinas da Companhia de Terras Norte do Paraná, em Londrina, empreendimento agrícola de 1.200.000 hectares, lançado pouco antes por investidores ingleses. O projeto estava orientado para o cultivo de algodão, em escala suficiente para suprir parte considerável da demanda mundial pelo produto. A área toda de terra virgem e a coberta de densas matas havia sido dividida em grandes lotes que passaram a ser vendidos a colonos, mediante pagamento a prazo. O terceiro personagem desta história, José Garcia Vilar, também era espanhol. Emigrara para o Brasil 2 décadas antes e trabalhara em fazendas de café do estado de São Paulo. Tornara-se cerealista e hábil negociante, conseguiria economizar e guardar dinheiro com o propósito de iniciar um novo negócio. Ainda não sabia qual. Londrina e a Companhia de Terras Norte do Paraná praticamente não se diferenciavam uma da outra. A localidade crescia de forma muito rápida, mas não oferecia praticamente nenhuma estrutura para receber os forasteiros. A primeira clareira para marcar o nascimento da futura cidade tinha sido aberta em agosto de 1929, em um lugar que passara a ser chamado de Patrimônio Três Bocas, devido a 3 minas de água que havia por ali. Os materiais usados nas primeiras construções foram transportados em lombo de burro. Em 1930, começariam a chegar os colonos, inicialmente japoneses, transportados em carros da Companhia de Terras. Nos primeiros tempos, algumas das instalações da empresa chegavam a abrigar as dezenas de famílias que vinham em busca do seu lote de terra. Não esquentava o lugar, porém tão logo conseguiam fechar negócio e assumiam o compromisso de começar a pagar em 2 anos os 30 e poucos hectares da sua gleba. Apressavam-se a ir tomar posse dela, o que significava abater a floresta a machado, construir a pequena casa de madeira e limpar o chão para receber as primeiras sementes ou mudas. A companhia tinha 2 problemas. O primeiro era que, quando derrubavam a mata e deixavam tudo preparado para o plantio, os colonos dificilmente preservavam a vocação original do projeto, cultivar algodão. Com a excedente situação do café no mercado internacional, optavam por essa alternativa de plantio, ignorando solenemente a diretriz traçada nos gabinetes ingleses responsáveis pelo empreendimento. A cafeicultura predominava no território paulista, tal como já havia ocorrido no território mineiro, e agora ia invadir o norte paranaense. Sob esse aspecto, não havia muito o que fazer. O segundo problema é que os colonos não paravam de chegar. Desembarcavam em Jataizinho, utilizavam a balsa para atravessar o Tibagi e então precisavam de transporte até Londrina. Tornavam a precisar depois para ir tomar posse dos seus lotes. Corria o ano de 1932 e a solução encontrada para o segundo problema foi encarregar Matias Reim
do transporte dos colonos, usando 2 jardineiras de propriedade da companhia. Quanto a Celso Garcia Cid, seu pequeno caminhão Ford de 1933 era muito demandado para o transporte de cargas em toda aquela área. O imigrante recolhia mercadorias em Jataizinho, atravessava o rio na balsa e penosamente vencia 45 quilômetros de picadas até o povoado de Londrina. Rodava todos os dias, da manhã à noite. Com isso, tornou-se bastante conhecido no lugar. Matias Rain não teve dificuldade em encontrar o sócio de quem precisava quando a Companhia de Terras lhe propôs assumir, por concessão, a montagem de uma empresa de ônibus independente para transportar os colonos. Celso Garcia Cid aceitou na hora o convite e entrou no novo negócio com seu Ford, 1933. Confiado à oficina da família de Aubert, foi transformado em jardineira, posta para rodar assim que ficou pronta e logo apelidada de Catita pelos colonos. Foi o primeiro veículo da Companhia Rodoviária Rain e Garcia, fundada no dia 15 de janeiro de 1934. Celso dirigia e Matias cuidava da manutenção, o que não era fácil, considerando a falta de peças, as subidas íngremes, os atoleiros, buracos e tocos de árvores dos caminhos. Seriedade e responsabilidade foram os 2 comprometimentos principais dos 2 sócios naquele início da história. O contrato de Rain e Garcia com a Companhia de Terras era rigoroso e bem ao estilo dos ingleses, estabelecia multas por atraso e previa a imediata rescisão do contrato em caso de interrupção do serviço. Os colonos pagavam a passagem com vales fornecidos pela companhia, que depois eram trocados por dinheiro pelos 2 sócios. O contrato sempre foi cumprido à risca por Matias e Celso. Embora a linha inicial fosse Londrina-Jataizinho, eles tinham liberdade para cobrir outras rotas à medida que ia sendo abertas novas picadas entre os lotes. E os colonos exigiam cada vez mais deles. Em 1936, já eram 3 catitas rodando sem parar durante o dia e parando à noite para a reparação dos estragos provocados pelas condições hostis. O terceiro personagem apareceu quando o alemão decidiu retirar-se do negócio e Celso precisou buscar novo sócio. Pôs anúncio em um jornal de São Paulo e, em resposta, apresentou-se um seu Patrício, dono de 110 contos de réis e aparentemente disposto a investi-los no negócio. Celso não sabia, mas depois de ler o anúncio, José Garcia Vilar passara a acompanhar à distância o vai e vem da frota da empresa. Tomara informações, fizera cálculos e só então decidira negociar. Em 1938, surgiu a empresa rodoviária Garcia e Garcia, cuja frota foi logo reforçada com mais alguns veículos. As compras de novos carros não se interromperam nem mesmo diante das dificuldades trazidas pela Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Garcia e Garcia já contavam com 18 ônibus. O maior problema surgiu quando o governo decretou o racionamento de combustível. Todos os ônibus eram movidos a gasolina e a cota concedida a Garcia e Garcia mal dava para abastecer metade da frota. Celso decidiu usar o sistema de gasogênio. Comprou em São Paulo o equipamento e instalou em um ônibus GMC e fez os testes. Uma vez aprovado, o sistema foi copiado pelos mecânicos da empresa, que produziram outros 12 exatamente iguais. Instalados no ônibus GMC, possibilitaram que os veículos rodassem durante todo o tempo do racionamento. Em 1950, as estradas do norte do Paraná, com pouquíssimas exceções, ainda não estavam asfaltadas, mas já eram de terra batida, mais larga e com razoáveis condições de tráfego quando não chovia.
A frota da Garcia e Garcia chegava a 50 ônibus, e agora todos tinham o motor embutido na carroceria. Novas cidades continuavam surgindo, muitas delas em lugares por onde já passavam linhas da empresa. 5 anos depois, em 1955, um grande drama se abateu sobre quase todo o norte do Paraná. Geadas muito fortes arrasaram a cultura cafeeira e levaram à ruína os agricultores da região. Milhões de pés de café tiveram de ser erradicados e substituídos por outras culturas, até que fosse completado o redirecionamento do seu perfil produtivo. Aquela parte do estado enfrentaria dificuldades que naturalmente afetaram também a Garcia, mas sem interromper de todo o seu desenvolvimento. Ela estava bem estruturada, consolidada e teve condições de suportar o impacto da crise. Seu maior compromisso seguiu sendo de garantir que os passageiros efetivamente chegassem ao destino com chuva ou com sol, e sempre com pontualidade. Não se permitia falhar. Durante todos aqueles anos, a empresa aprendera a expandir seus negócios no mesmo ritmo da colonização e no desenvolvimento da região. Habituara-se a chegar na frente, sabia que para continuar no mesmo caminho deveria inovar permanentemente, modernizar sempre o equipamento, renovar pelo menos a 10ª parte da frota a cada ano, ajustar continuamente a rede de filiais e agências, criar novos serviços, enfim, operar com capacidade e agilidade exigidas em cada época ou circunstância. Naquele mesmo ano, ela assumiu a denominação Viação Garcia Limitada. Celso Garcia Cid e José Garcia Vilar eram incansáveis, estavam sempre orientando, administrando, ensinando, mostrando como se devia fazer para cativar os usuários. O treinamento de pessoal, a segurança, a manutenção deveriam merecer mais atenção ainda. Era importante que as comunidades se sentissem tão próximas da empresa como nos primeiros tempos. A companhia devia seguir tratando cada passageiro como se fosse um daqueles pioneiros, ansiosos e sonhadores dos primeiros tempos. Também visionários, os dois apostavam sua garra e enorme força de vontade no empreendimento, afrontando lama, poeira, falta de infraestrutura e de recursos técnicos. Arriscadas travessias de balsa, enormes extensões mata fechada, nada disso foi capaz de fazê-los esmorecer. Em 1961, Londrina passou a ter a sua ligação com a capital do estado, Curitiba, totalmente asfaltada. Viajar de ônibus começava a deixar de ser uma aventura e as pessoas iam descobrindo o prazer de deslocar-se com conforto, mas descobrindo aos poucos, já que muitas outras estradas ainda continuavam precárias, enquanto mais e mais cidades brotavam no meio do sertão. Ônibus novos e mais resistentes eram acrescentados à frota e até estações rodoviárias a empresa construía. Na verdade, fez até estradas nessa época, ainda como nos primeiros tempos. José Garcia Vilar morreria em 1962. 10 anos mais tarde, também seria Celso Garcia Cid. De maneira firme e harmoniosa, haviam levado a Aviação Garcia à condição de grande empresa. Do mesmo modo, as gerações seguintes de seus descendentes seguiriam tocando a companhia. Em 1994, ano em que Rúbio de Barros Gômora interrompeu os levantamentos e entrevistas para o livro Sonhos sobre Rodas, a Aviação Garcia estava completando 60 anos de existência. O marco foi comemorado de diversas maneiras, uma delas a edição de uma publicação de 64 páginas, tipo brochura, com o título Aqui Tem História. Contava toda a fantástica trajetória da companhia, desde os tempos da jardineira Catita, nos idos de 1934. Dessa publicação,
Rubio selecionou parte considerável do material que ele pretendia utilizar para escrever este capítulo reservado à aviação Garcia. Os ônibus da Garcia cruzaram todos os caminhos, não mais apenas do Paraná, mas de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Aqueles 15 ou 20 pioneiros que todo dia desembarcavam na nascente Londrina transformaram-se em milhões de passageiros transportados todos os anos. Que história sensacional, não é mesmo? Tá gostando? Deixa seu like aí. Viajou pela Garcia em algum momento aí da vida? Trabalhou na empresa? Já vai deixando seu comentário. Não esqueça, é claro, de deixar seu like aqui. E tem muito mais que você vai ver ainda nesse vídeo. Fica com a gente aqui até o final. Nessa foto, você vê Celso Garcia Cid, que está em primeiro plano, na oficina da família Gilbert, onde foram fabricadas as carrocerias das primeiras jardineiras da Companhia Rodoviária Raim e Garcia. E nessa foto a Catita, a primeira de todas, foi reconstruída. Nessa foto você está vendo motorista, cobrador e mecânico em frente à garagem da Garcia, em Londrina. Sem eles a cidade talvez nem tivesse saído das pranchetas dos ingleses. E nessa foto, a primeira estação rodoviária de Londrina, construída pelos dois sócios da Raim e Garcia. Celso Garcia Cid, o primeiro à esquerda, aguarda a chegada de mais passageiros antes de partir. E no momento da guerra, a utilização do gasogênio. Vamos mostrar um pouco mais do ônibus que, inclusive, tivemos a oportunidade lá do Embus, o Encontro Nacional de Busólogos, de ver de perto esse ônibus a gasogênio. Na década de 1940, parte dos carros da frota foi adaptada para funcionar com equipamentos e gasogênio. E a aviação Garcia passou a encarroçar os seus próprios ônibus. Você vai ver uma foto bem legal agora e também a evolução da rodoviária, hein? Você vai vendo aí algumas rodoviárias que foram construindo ao longo dos anos em Londrina. Olha que legal. Na década seguinte, a empresa passou a encarroçar seus próprios ônibus. Cerca de 40 operários eram empregados nessa atividade. A primeira rodoviária de Londrina ficava na esquina das ruas Minas Gerais e Maranhão. Essa estação pertencia à Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. A construção, que era de madeira, abrigava também o almoxarifado da Companhia de Terras Norte do Paraná e o depósito de mercadorias transportadas pela Companhia Ferroviária antes da chegada dos trens, que ocorreu em 1935. O escritório local recebia pelo telégrafo, desde Ourinhos, as informações de quantos passageiros e a quantidade de cargas embarcadas para Londrina. O escritório mandava então as jardineiras e caminhões necessários para buscá-los em Jataizinho. A segunda rodoviária, 1938. A segunda estação rodoviária de Londrina já possuía pilares em concreto. Também se localizava na Praça Willie Davids, bem em frente à sede da Companhia de Terras Norte do Paraná, onde hoje está o importante edifício Autolon. Terceira rodoviária, 1938. A terceira rodoviária de Londrina foi construída na Praça 1º de Maio, onde hoje está a Concha Acústica. Na foto, ela é vista do local onde hoje se localiza a Agência Central dos Correios. Quarta rodoviária, 1950. A quarta estação rodoviária de Londrina funcionou até 1988 na parte sul, junto à Rua Sergipe. O projeto de São João Batista Vila Nova é o marco da arquitetura moderna. Essa estação foi construída em 1952 e teve suas instalações tombadas pelo Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico da Prefeitura do município de Londrina, como o primeiro prédio de arquitetura moderna do estado do Paraná. Abriga hoje o Museu de Arte de Londrina. Quinta rodoviária, 1988. A importância histórica da aviação Garcia para o desenvolvimento do norte do Paraná
também é reconhecida publicamente no atual terminal rodoviário de Londrina. A obra leva o nome de José Garcia Vilar. Quando o novo terminal rodoviário de Londrina foi construído e inaugurado em 1988, não houve dúvida quanto ao seu nome de batismo. O projeto original foi executado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, porém sofreu alterações pelo prefeito da época, Wilson Moreira. Trata-se de uma obra inovadora, em formato circular e em construção toda em zinco. No centro, o teto possui uma abertura sobre uma área de jardim, ao redor do qual estão localizados os guichês para venda de passagens, lojas, farmácias, lanchonetes, bancos e outros serviços. As plataformas ficam na parte de fora do círculo. O terminal de Londrina é considerado um dos mais bonitos e completos do Brasil, com ampla plataforma para embarque dos passageiros no sistema integrado de transporte coletivo, shopping 24 horas, praça interna e externa, além do relógio do sol. E você conhece a rodoviária de Londrina? Deixa seu comentário aqui. Quais foram as suas experiências de viagem embarcando ou desembarcando ali na rodoviária José Garcia Vilar? Vários modelos de ônibus marcaram época na trajetória da aviação Garcia. Vamos passear um pouquinho nesta evolução da frota, dos modelos marcantes também, mais alguns modelos importantes. E é bem possível que algum deles você ou já viajou, ou até mesmo trabalhou, ou apreciou passando aí pertinho de você. Deixa seu comentário aqui. 1934. Catita. O primeiro veículo da frota da aviação Garcia foi o caminhão Ford 1933, transformado em jardineira para acomodar os passageiros. Começou a rodar na época da colonização do norte do Paraná, transportando os pioneiros que muitas vezes pagavam a passagem à base de permuta, até mesmo com galinhas. A primeira linha, de 25 quilômetros, ia de Londrina a Jataizinho e levava um dia inteiro para ser percorrida. Para não atolar nas estradas de barro, a Catita, apelido carinhoso que o veículo recebeu, tinha correntes amarradas entre os pneus. 1942. Pavão. O modelo GMC 1942 oferecia nos anos 40 mais proteção aos seus 33 passageiros. Fechado e acortinado, tinha o motor adaptado para rodar a gasogênio. Afinal, eram tempos difíceis pela Segunda Guerra Mundial com o racionamento de combustível. O ônibus ficou conhecido como Pavão para percorrer o trajeto entre Londrina e Paranavaí, que tem a distância de 207 quilômetros, levava 16 horas. 1951. Geraldão. O avanço da indústria automobilística nos anos de 1950 trouxe inovações de design introduzidas também na linha de produção de ônibus. O GMC ODC 210 de 1951 é o primeiro modelo desta leva que apresenta uma preocupação mais estética e inaugura a tendência de frente reta. A capacidade do Geraldão, como ficou popularmente conhecido, era de 35 passageiros. 1964. Fenemê. Para ampliar a sua atuação nos anos 60 e percorrer distâncias maiores, a empresa decidiu utilizar know-how italiano e adquiriu o modelo Fenemê Alfa Romeo, com capacidade para transportar 37 passageiros. O apelido Fenemê foi extraído da sigla Fábrica Nacional de Motores. Era empregado em rotas mais longas, como Londrina-Curitiba e Londrina-São Paulo.
1977. O ônibus do Papa. No início da década de 80, ganhava força o desenvolvimento de tecnologias próprias para o transporte coletivo de passageiros. O Scania B111 representou um grande salto de qualidade na prestação do serviço. O modelo é considerado uma relíquia pela empresa, pois transportou o Papa João Paulo II durante a visita ao Brasil em 1980. O ônibus está no pátio da Aviação Garcia como uma peça importante da história da empresa e da cidade. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Museu da Aviação Garcia, eu e a Silene, e vimos de perto, lá preservado, a poltrona que o Papa utilizou no ônibus da Aviação Garcia. Sensacional. Veja aí. 1986, Trinox. Este modelo foi um marco do transporte rodoviário terrestre nos anos 80. A partir de know-how próprio, a Aviação Garcia desenvolveu o terceiro eixo neste veículo com chassi Scania. O grande diferencial era uma grande estabilidade nas estradas e, portanto, mais segurança e conforto para os passageiros. O Trinox transportava 46 pessoas e tinha potência de 305 cavalos. Em 1998, Irizar. O modelo espanhol foi trazido ao Brasil pela Aviação Garcia no final dos anos 90, inaugurando a linha Top Bus, com um conceito de máximo conforto ao passageiro. O ônibus incluía itens de segurança inéditos à época. O modelo Century 1998 apresentava design arrojado e moderno, poltronas leito turismo e chassi Volvo com 38 assentos. 2005, Buscar. No início do novo século, o novo modelo surpreendia com poltronas reclináveis com 180 graus e 2 pisos. Confortos adicionais para os passageiros eram as geladeiras, cafeteira elétrica, ponto para carregador de telefone celular e cinto de segurança em todas as poltronas. O sistema de calefação inteligente incluía ar refrigerado ecologicamente correto. 2006, Irizar Century. Ano 2000, o modelo europeu Irizar Century representou um grande avanço na frota da empresa. Panorâmico e com isso o filme trazia inovações em climatização, conforto térmico, tamanho das poltronas e cinto de segurança retrátil. Nos banheiros, as novidades eram controle de fluxo de água e ar-condicionado independente. 2022.
a Aviação Garcia lançou o ônibus G8 com pintura retrô, clássica dos anos 90. O grupo GBS, que administra a Garcia e também a Brasil Sul, Princesa do Ivaí e Londres Sul, incorporou à sua frota 2 desses ônibus ricos em história. São no modelo Paradiso G8 1800DD da Marco Polo, equipados com chassi Mercedes-Benz 8x2. Apesar do visual retrô, os ônibus com identidade visual clássica são de novíssima geração. Ainda em 2022, a Aviação Garcia lança loja no mundo metaverso e segue com pioneirismo e inovações no setor. Vamos voltar a 2010 e tem um fato que aconteceu que quem é da cidade de Londrina, acredito que nunca chegou a imaginar que isso pudesse ser possível. A Aviação Garcia ser vendida. Foi o que aconteceu. Veja aí. 2010. Aviação Garcia é vendida por 400 milhões de reais. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Luft, um dos maiores conglomerados de transporte e logística do Brasil na época, criado em 1975 no Rio Grande do Sul, controlando empresas especializadas nos segmentos de agronegócio, alimentos, saúde, entretenimento, grandes volumes e cargas sensíveis, comprou a Aviação Garcia. O empresário paulista Mário Luft, em conjunto com um grupo de investidores, adquiriu a Aviação Garcia. A negociação incluiu ainda as viações Ouro e Branco, Princesa do Ivaí, além de 37 garagens. 2014, ano de data importantíssima da Aviação Garcia, 80 anos. Mas apenas 4 anos depois, a Aviação Garcia, no momento de crise financeira, passava a ter um novo controlador. Porém, de uma maneira bem diferente, uma empresa menor comprando a sua concorrente. É o que você vai ver agora. Não esquece de se inscrever no canal Rádio Ônibus, acione o sininho, deixa seu comentário aqui e, claro, compartilhe esse vídeo. E em menos de 4 anos, a Aviação Garcia, uma das principais empresas de ônibus do sul do país, mudava de dono novamente. O diretor da Brasil Sul Linhas Rodoviárias, Stefano Boico Júnior, passou a comandar a empresa Aviação Garcia. A Brasil Sul foi fundada em 2004 após desmembramento da Expresso Nordeste. Os estados servidos são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O negócio foi registrado como fusão operacional com o Grupo Garcia Brasil Sul. Em dezembro de 2022, o Grupo GBS Garcia Brasil Sul divulga a construção da sua nova sede. A sede do Grupo GBS Garcia Brasil Sul deixará o endereço atual na Avenida Celso Garcia Cid para ocupar um novo espaço. A construção do imóvel começou no final de 2022 e deve ser concluída no final do primeiro semestre de 2024. A obra acontece em um terreno na Zona Leste, irá demandar um investimento de 60 milhões de reais. A transferência da sede da empresa foi uma decisão estratégica, visto que o imóvel atual é alugado por um valor muito alto. Mas com a mudança, a empresa deixa para trás um período da sua história. Há mais de 80 anos, a Aviação Garcia, criada em 1934, era instalada em uma das mais importantes vias da cidade e que hoje leva o nome de um dos seus fundadores. O vice-presidente do grupo, Stefano Boico Júnior, destacou que a nova sede terá uma estrutura mais moderna, funcional, confortável e racional, características que devem contribuir para uma maior produtividade e economia. Segundo Boico, depois de 2 anos muito críticos para a atividade, fortemente impactada pela pandemia da Covid-19, em 2022, a empresa conseguiu superar o faturamento de 2019, mas a recuperação das perdas só deve acontecer neste ano de 2023. Desde a fusão há 8 anos que deu origem ao Grupo Aviação Garcia Brasil Sul, 440 milhões de reais foram investidos na operação. Hoje,
responsável por 800 ônibus que transportam 22 milhões de passageiros por ano. Com a idade média de 1 ano, a frota é a mais nova do país. Vamos voltar mais uma vez lá para 2014? Olha, o momento é importante, porque é o momento da Brasil Sul com a Aviação Garcia, uma empresa menor adquirindo uma empresa maior, porém as coisas começaram a avançar, melhorar, e a partir daí uma mudança importante passa a acontecer na vida financeira da empresa. Veja, em 2014, a Garcia completava 80 anos em meio a uma grave crise financeira. A Brasil Sul, criada em 2004, estava em franca ascensão. A fusão se deu de modo pouco convencional. A empresa de menor porte adquiriu a sua maior concorrente, a Aviação Garcia. O crescimento. Com o saneamento financeiro e a integração operacional concluída, a empresa traçou sua rota de crescimento baseada em contínua renovação da frota. Vamos voltar mais uma vez no tempo para ver alguns modelos de ônibus que marcaram a história da Aviação Garcia. E eu fico aqui tentando imaginar os motoristas que tiveram, o privilégio de dirigir modelos diferentes, em épocas completamente diferentes, passageiros que tiveram a oportunidade de viajar em um dos ônibus que você vai ver agora. Caso você se lembre, tem histórias bem legais, não esqueça, deixa seu comentário aqui, o seu like é importante, se inscreva no canal Rádio Ônibus, claro, compartilhe esse vídeo. Veja aí modelos incríveis, marcantes na trajetória da história da Aviação Garcia. Voltando no tempo, vamos para 1981, com o primeiro ônibus Scania B111 com o terceiro eixo desenvolvido na própria oficina da Aviação Garcia. Dessa forma, garantia mais conforto aos 45 passageiros. Agora 1973, Scania BR-111, o primeiro ônibus leito. Um ônibus que chamou muita atenção em 1978 foi o ônibus articulado da Aviação Garcia, um Scania B111. Os ônibus rodoviários articulados não vingaram no Brasil. Os testes não foram satisfatórios e foram abandonados. E você, o que acha de ônibus articulado rodoviário? Daria certo hoje? Deixa seu comentário aqui. E para encerrar, vamos matar a saudade desse Volvo B58, carroceria Nilson, da década de 1980. Lembra? Viajou? Trabalhou com esse carro? Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus, acione o sininho e compartilhe esse vídeo. E você? Já viajou ou já trabalhou na Aviação Garcia? Em quais dos períodos que nós contamos aqui? Quais foram as suas experiências? Quais as saudades? Quais os momentos marcantes para você e sua família com a Aviação Garcia? Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.